me permita lhe ler o que disse um cabo do Corpo de Bombeiros. Pois não. Porque pela sua colocação, fica claro que os bombeiros talvez não tivessem nada a ver com outra coisa que não fosse incêndio. Mas veja bem o que diz um cabo da sua corporação acerca do acidente de Barcarena. Estou falando do um cabo, segundo o parecer do tenente-coronel Gerson Lopes Raposo Júnior, que é o chefe de Centro de Atividades Técnicas, que, abre aspas, não houve nenhuma constatação de transbordo ou qualquer possibilidade de... Olha só, coronel, eu vou ler o que está dizendo o documento do Corpo de Bombeiros. Ora, se vocês não têm atribuição para isso, na hora de legalizar, por que vocês têm atribuição de emitir uma opinião desse tipo diante do acidente, coronel? Vou ler de novo para o senhor. Deputado Bordalo. Escute, deputado Bordalo. Escute que eu vou ler para o senhor. Eu queria só que Vossa Excelência dissesse qual é esse documento, porque tá quando aqui, estamos na vida militar, nós temos até um livro de ocorrências que é feito na guarda do quartel, é de um comandante. E muitas vezes o comandante diz, olha, houve algo atípico, e aí o superior de dia lá, o tenente, certo, acaba anotando. Então, eu queria saber qual é esse documento, para a gente poder ter uma situação vou já adequada. Lhe dizer, Deus, pode se o senhor me permitir que eu estou fazendo a minha interrogação. Olha só isso. Estou falando do parecer técnico do Corpo de Bombeiros, enviado ao Ministério Público Militar do Pará, no qual é informado que no dia 19 de janeiro de 2018, o cabo Adenilson da Silva e Silva... O senhor conhece o cabo? O senhor não conhece o cabo da sua corporação? São 3.180 bombeiros. Eu não o senhor é chefe gravar. dos bombeiros e não conhece o cabo Adenilson? Eu gravar o nome dos 3.180 bombeiros é meio difícil. Deputado, a família é grande. Pode até ser, a família é grande, mas... A família é grande. A gente acaba, às vezes, trabalhando num quartel com 100 homens e acaba não conhecendo. É bom dizer, então, vou lembrar o nome. Anote aí, por favor, para o senhor saber quem é esse cabo. Cabo Adenilson da Silva e Silva, que não possui formação técnica em engenharia. Olha só o que eu estou falando aqui, coronel. Coisa grave. Foi designado por quem? Para avaliar a segurança de barragens da Hidroalunorte. O senhor acaba de dizer que isso não é atribuição dos bombeiros. Então, como é que o senhor me explica aqui que o seu chefe técnico, o seu outro coronel, designa um cabo, que eu lhe disse o nome, Adenilson da Silva, que não possui formação técnica em engenharia, foi designado para avaliar a segurança de barragens. Está gravado aqui que o senhor acaba de dizer que não é atribuição de vocês avaliar a segurança de barragens, mas apenas do risco de incêndio. Eu perguntei, inclusive, se era atribuição avaliar risco ou não de algum tipo de acidente. Também não era, mas aqui o cabo Adenilson da Silva e Silva, que não possui formação técnica de engenharia, foi designado para avaliar a segurança de barragens da Hidroalunorte. No momento em que esteve nessa empresa, o cabo constatou, segundo o parecer do tenente-coronel Gerson Lopes Raposo Júnior, o senhor conhece? Sim. Esse o senhor conhece? Sim. Muito bem. Foi o senhor que nomeou? Sim. Muito bem. O senhor confia nele? Sim. Plenamente. Chefe do Centro de Atividades Técnicas, que, abre aspas, coronel, não houve nenhuma constatação de transbordo ou qualquer possibilidade de transbordo e ainda vazamentos em possíveis drenos oriundos dessas bacias, fecha aspas. Coronel, o senhor foi informado, então, que não havia, ou que havia risco de transbordo das bacias
no dia 17 de fevereiro? Quem lhe informou ou não informou? O senhor deveria ter sido alertado do possível transbordo? Ou alguém disse que não era possível ter transbordo? E o senhor recebeu esse parecer técnico? O senhor conhece ele? Não, é justamente... Quando o senhor terminar, eu posso começar a me Não, pronunciar. fique à vontade. Tem duas situações aí que precisam ser também separadas. Quando eu disse que cabe ao Corpo de Bombeiros fazer a aprovação de projetos no que diz respeito a combate a incêndio e pânico, segurança de combate a incêndio e pânico, cabe ao Corpo de Bombeiros especificamente isso para qualquer empreendimento que seja. Quando o Corpo de Bombeiros se desloca para fazer qualquer vistoria que seja, ou no atendimento dessas ações, no que diz respeito à defesa civil, é a figura também do Corpo de Bombeiros. Agora, é interessante que eu gostaria de ter acesso a esse laudo técnico. Eu desconheço, eu sou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e eu desconheço que alguém tenha assinado um laudo técnico, assinado esse laudo. Então, eu vou lhe facilitar a sua vida, coronel. Afirmativo. Esse laudo foi enviado pelo Corpo de Bombeiros para o Ministério Público. Eu gostaria de ter Militar acesso, Excelência, desse Então laudo. procure o coronel que ele enviou para lá, coronel. É que o senhor não tem que pedir para a CPI. Está aqui. Eu estou falando do parecer técnico do Corpo de Bombeiros enviado ao Ministério Público Militar do Pará, no qual é informado que no dia 19 de janeiro de 2018, o cabo Adenilson da Silva e Silva, que o senhor diz que não conhece, e que não possui formação técnica em engenharia, foi designado para avaliar a segurança de barragem da Hidroalunorte. O senhor tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento. Inclusive, vou no momento em solicitar que o esteve laudo nessa técnico. empresa, o cabo constatou... Presidente, eu tenho direito a fazer... Vamos só manter a palavra do deputado Bordalo. O senhor escreve o deputado Eliel, escreve o deputado Teste. Em primeiro lugar, eu pedi para Vossa na hora Excelência, eu peço que deles, toque eles seja... podem contestar o que Não, eu estou com falando. certeza, Então, com certeza. O que não pode é eu ficar aqui sendo cerceado por um lado e pelo outro, pelo amor de Deus. Não, eu estou lendo do Diário do Pará, mas aqui... Então o senhor não está lendo um laudo técnico. Não, eu estou lendo Afirmativo. uma notícia do jornal a partir de informações do Ministério Público Militar. Vai ser mantido. A não ser que eu posso pedir que o promotor de militar venha aqui. Só Aliás, eu vou pedir. Bordalo, só para orientação, é uma reportagem do Diário do Pará. Nós vamos imprimir agora afirmativo. aqui e fornecer para Vossa Olha Senhoria, logo positivo. para ele lá, por favor. Positivo. Vossa Senhoria, para você Não é manter essa aqui, informado é essa outra, não é CPI. essa Tá? aqui, é outra. Porque Só, não coronel, existe seguinte, esse então, laudo vamos fazer o técnico. seguinte, para acabar aqui com a confusão, que meus colegas estão meio nervosos, não sei porquê, nós estamos aqui tendo uma conversa tranquila. Sim, o senhor senhor, não acha? tranquilo. Sem dúvida. O senhor está se sentindo coagido aqui, coronel? Negativo. Eu estou lhe Tô muito obrigando a tranquilo. responder o que o senhor não queira aqui. Não, é bom esclarecer, porque um dia desse teve aqui um depoimento que saíram daqui dizendo que tinham sido coagido e tudo. Existe uma investigação aberta pelo Ministério Público Militar. O senhor tem conhecimento Qual o assunto? sobre o caso de Barcarena? Acredito que sim, deve ter. Não, o senhor sabe... Mas sobre o Corpo de Bombeiros, alguma coisa sobre o Não, Corpo de Bombeiros? Não. sobre responsabilidades ou não de bombeiros no caso de Sim, Barcarena. sim. O senhor tem conhecimento? Sim, tenho conhecimento. Muito bem. Então aqui não é notícia de jornal. É efetivamente comprovado que tem um inquérito aberto. Provavelmente sim. Provavelmente não, coronel. Tem ou não tem? Eu só não tenho um laudo técnico Não, eu tô encaminhado pela perguntando minha se o senhor instituição tem- ao Ministério Público. Isso eu Muito tenho bem. certeza disso. Tem certeza. Então Absoluta. tem um inquérito aberto. Sim. Muito bem. Neste inquérito, no qual parece que esse jornal teve acesso, e não é coisa do outro mundo hoje em dia, coronel, se ter acesso a partes de inquérito, já veio à tona que um cabo foi designado sem ter formação em engenharia para emitir um parecer. E ele assinou esse parecer.
E parece, pelo que diz aí... Ah, tá. Então diz. Né? Tem que confirmar. É possível, não é verdadeiro. É possível que perfeito. seja verdade ou não. Agora ficou mais claro para mim. Que o cabo, que eu acabei de lhe dar o nome, o senhor disse que não conhece. Apesar da família ser grande. Eu preciso dizer... Adenilson, ele diz o seguinte, que não houve... Olha só. Eu vou dizer o meu nome. Meu nome é Zanelli. Sim, senhor. Mas o nome do Raposo não é Raposo. O nome de guerra é Raposo, mas eu tenho o nome completo dele. Tá certo. Então é comum na vida militar se estabelecer o nome de guerra e são 3.180 bombeiros. Seria impossível saber o nome de todos eles. Então, o comandante pode até conhecer todos eles quando vai para a frente da tropa, mas lembrar do nome de guerra de cada um, eu acho meio complicado isso. Então vamos fazer o seguinte, para mim encerrar eu quero propor, senhor presidente, eu acho que talvez a melhor pessoa para responder o que eu estou perguntando não seja o coronel Zanelli, mas o coronel que é o responsável pelo setor técnico, tá? Eu quero propor que o tenente-coronel Gerson Lopes Raposo Júnior, chefe do Centro de Atividades Técnicas, seja convidado para vir, então, responder. Primeiro, se ele, de fato, solicitou este parecer. Segundo, se existe ou não o cabo Adenilson da Silva e Silva. Se existe o cabo Adenilson de Silva e Silva. Se o cabo foi designado para fazer este parecer. Se confirma ou não que o cabo tem informação em engenharia e que o cabo teria afirmado nesse parecer, abre aspas, que não houve nenhuma constatação de transbordo, qualquer possibilidade de transbordo e ainda vazamentos em possíveis drenos oriundos dessas bacias. Porque se o cabo afirma isso, o cabo deve ter muita segurança, né, para ter afirmado. Então, senhor presidente, eu deixo a sugestão de convidar o tenente-coronel deputado Bordalo, Lopes Raposo Júnior para a gente solicito que Vossa Excelência faça por escrito para amanhã a gente botar em votação amanhã. E eu também já faço requerimento, não contrapondo o seu requerimento, claro, solicitando a cópia do inquérito policial que está apurando, policial militar apurando isso, e após analisar o inquérito policial, se constatar esse laudo e o nome do tenente-coronel e do cabo, aí sim a gente faz a solicitação de chamamento para a CPI. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar o promotor Armando Brasil, então, para vir aqui. Vamos solicitar o inquérito, eu vou fazer requerimento solicitando o inquérito. Tá. Aí dentro do inquérito a gente vai ter o laudo. Perfeito. Comprovou, vamos pedir ao promotor Armando Brasil, promotor uma cópia militar, do inquérito. Presidente. Cópia do inquérito. Ou se até convidá-lo, se ele quiser ter uma conversa conosco. Ok. Presidente. Então, passa a palavra ao deputado TS, depois do deputado Léo Faustino. Bem, em primeiro lugar, deputado Bordalo, eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse documento, porque apenas uma matéria de jornal fica muito inviável de nós formularmos certas perguntas ao comandante. Em segundo lugar, eu queria pedir também menos rispidez e mais respeito com o comandante-geral do Corpo de Bombeiro, já que todas as pessoas que estão vindo aqui depor, nós temos tratado com tranquilidade, sem rispidez, e temos feito essas perguntas. Então, eu aqui fica difícil de aceitar da forma como Vossa Excelência, né, tem se portado em relação ao comandante-geral. Eu acho que ele não tem obrigação nenhuma de saber o nome de 3 mil e poucos homens. A mesma coisa é o próprio comandante da polícia, que são 15 mil homens. Então, eu acho que a gente está para esclarecer, investigar, colocar à luz, mas também não podemos nos basear em documentos que nós não conhecemos aqui na própria CPI. Eu acho que, se for de bom tom, deputado Nil, deputado Bordalo, que nós possamos, o mais rápido possível, ter esse documento em mãos para saber o que está sendo falado nesse documento e quem assinou. E outra coisa, se o cabo, se o soldado, se o sargento assinar sem a competência devida, o documento não tem validade nenhuma. Ele já começa com vício, porque ele não é competente para isso e ele vai estar assinando, então o documento já começa inválido. Então nós temos que ter aqui esse documento em mãos para saber se esse inquérito está acontecendo ou não. Isso aí pode ser feito um requerimento ao promotor militar para que ele possa enviar, e a partir daí nós possamos ter algo mais palpável, mais concreto, para que nós possamos aí, a partir daí,
ter essa situação de fazer mais perguntas, de investigar, ou até mesmo trazer essas pessoas com esse, que assinaram esse suposto documento. Dou-me satisfeito. Eu tenho 2 requerimentos em pauta, o requerimento do deputado Bordalo e o requerimento de minha autoria. Eu passo a palavra ao deputado Eliel Faustino, membro da CPI também. Obrigado, presidente. Eu queria aqui apenas esclarecer algumas coisas, deputado Bordalo. Eu não estou nervoso, nem quis ser a Vossa Excelência. Até mesmo porque a gente não deve fazer isso com nenhum parlamentar, acho que cada um tem direito de expressar e de fazer suas colocações. O que eu acho que nós temos que fazer aqui, tem que ser uma regra para todos os depoentes, nós temos que fazer a afirmação a que documento nós estamos nos referindo. E quando Vossa Excelência estava se referindo, era uma notícia de jornal, então naturalmente o comandante estava imaginando e ouvir que nós já teríamos uma cópia de um laudo aqui, que nós não temos esse laudo. Então, em função disso, às vezes as pessoas podem ser induzidas a responder a algo de que a notícia de jornal nem sempre condiz com a verdade, que às vezes ela representa o pensamento político do jornal. Então, foi nesse sentido que eu fiz a intervenção, não foi de forma alguma para poder diminuir o trabalho de Vossa Excelência, que eu sei que é um deputado correto aqui nesta casa, faz seu trabalho corretamente. Era apenas que a gente pudesse esclarecer para quem estava respondendo as perguntas, no caso do Coronel Zanelli, de que a referência das perguntas é a um jornal, então uma matéria jornalística que, para que a gente possa prosperar no sentido de chamar para esclarecer o outro coronel, o Coronel Raposo, há uma necessidade que nós tenhamos realmente a documentação aqui presente, para que exista este laudo, seja confirmada a presença do laudo, conforme está no jornal, que foi enviada para o Ministério Público, para que diante deste laudo a gente possa pedir, fazer as argumentações que são necessárias, para que a gente possa ter segurança também naquilo que nós estamos fazendo aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, apenas queria fazer esse registro, não tenho nenhuma pergunta a fazer, eu entendo o trabalho do Corpo de Bombeiros, do Coronel Zanelli, que é um trabalho sério, e sei perfeitamente como a gente trabalha também na área de engenharia, qual é a função e qual é o objeto que é de estudo e de trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, naturalmente, que a gente não pode perder o foco da CPI, como nós solicitamos a CPI, é no sentido de esclarecer. Então, em momento algum, não é o nosso objetivo, de forma alguma, que a gente possa cortar alguma pergunta ou algum documento que esteja aqui dentro da comissão. Quero agradecer, presidente. Ok, positivo. Então, fica pendente para amanhã, e eu peço que os deputados estejam presentes na audiência de amanhã, que nós vamos aprovar os 2 requerimentos. O requerimento de autoria do deputado Bordalo, que solicita a apresentação do tenente-coronel e do cabo aqui para ser ouvido. E o requerimento de minha autoria, tá? O qual solicita do Ministério Público Estadual, através do militar, do juiz e do doutor Armando Brasil, uma cópia de se há inquérito em apuração e se esse inquérito haver apuração, que encaminhe para nós. E aqui será examinado pela relatoria, se comprovar o exame, o laudo, a gente faz a chamada do tenente-coronel e do cabo para a então, dialogar com Vossa Excelência. Eu concordo com o seu encaminhamento, né? Porque de fato é uma notícia de jornal, mas a notícia do jornal, o Diário do Pará, ele cita este possível inquérito que estaria ocorrendo. Então, concordo com Vossa Excelência que antes da gente convidar o coronel e o cabo, que nós primeiros façamos contato com o Ministério Público Militar, pedindo cópia. Se houver o inquérito, nós então convidaríamos para ouvi-los. Se não, a gente pode conversar depois. Ok. Pergunto se algum deputado, alguma pergunta a mais. Coronel Zanelli, muito obrigado pela sua presença. Esta CPI tem o intuito de apurar os danos em geral, não só de uma só empresa, como deixou bem claro o deputado Eliel, Tess, os danos ambientais no município de Barcarena e Abaetetuba, inclusive com o navio, do afundamento do navio Aidá. E esclarecer alguns fatos de defesa civil, que era mais importante para a gente, essa função, autonomia, protocolo, que era o mais importante que nós sabemos. E trabalhar em conjunto, fora a CPI também, a respeito dessa normatização dos municípios, das comissões municipais, das coordenadorias de defesa civil municipais. Tá? E agradecer e deixar à disposição essa CPI, o Parlamento Estadual,
e que foi importante essas dúvidas referentes ao Corpo de Bombeiro Militar. E parabenizar pelo trabalho que o Corpo de Bombeiro vem fazendo no Estado do Pará, pela população do Estado do Pará. E vossa palavra, Vossa Excelência. Senhores deputados, membros da CPI, é interessante quando perceberem um Corpo de Bombeiros, é interessante que quando fomentar perguntas ou buscar informações, que a gente consiga separar exatamente o viés das coisas. O Corpo de Bombeiros tem uma função constitucional em relação ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros coordena a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que também tem suas atribuições e ações estabelecidas pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. É interessante que, até para elucidar toda e qualquer dúvida, que esses laços não se entrelacem e consigam pensar Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, embora seja coordenado pelo único comandante. Mas são atribuições bem estabelecidas no que diz respeito às atividades finalísticas do Corpo de Bombeiros e as atividades finalísticas da Defesa Civil Estadual. São assuntos que, quando se entrelaçam, pode trazer um mau entendimento para quem está tentando entender tudo isso. A gente aqui, eu acredito que o foco fosse o incidente, o desastre natural ou tecnológico em Barcarena, e se misturou aí o entendimento com a parte de regulamentação de combate a incêndio e pânico. Então, o Corpo de Bombeiros cuida disso e a Defesa Estadual cuida do atendimento à comunidade no que diz respeito às consequências estabelecidas por desastres natural ou tecnológico. São duas atividades extremamente bem definidas, embora esteja sendo exercida por um único agente. Então, a gente tem que entender em que momento um agente vai quanto Defesa Civil, em que momento um agente vai quanto as atribuições estabelecidas no artigo 200 do Corpo de Bombeiros. Eu só estou pedindo que isso seja visto e me coloco à plena disposição, à disposição dos senhores e da CPI, ou individualizado, para que a gente possa estabelecer um entendimento, para que todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem possam perceber a diferença de cada resposta para cada pergunta. Então, volto aqui a quantidade de vezes que os senhores desejarem, para que a gente possa realmente entender isso. Só peço mais uma vez que consigam enxergar as duas coisas sem misturar o assunto, porque aí fica complicado de até dar resposta. Muito obrigado. Só me tira uma última dúvida, comandante, até coisa rápida. No caso de o tenente-coronel comandante do batalhão de Barcarena, tá? Como o senhor disse, falando separar, a parte dele é combate a incêndio e defesa do município de Barcarena, né? A função constitucional do bombeiro. No caso de um dano ambiental, o senhor, como coordenador da Defesa Civil, o senhor aciona um representante da Defesa Civil de Belém para estar em Barcarena, ou ele pode acumular a função e atender? Só uma dúvida. Isso... Se ele tiver o conhecimento de Defesa Civil, ele pode atender. Se ele não tiver o conhecimento de Defesa Civil, a gente vai nomear um técnico aqui da capital, que geralmente é feito assim. É importante dizer que na formação acadêmica, a gente tem informações sobre direito, sobre cálculo estrutural, sobre defesa civil, só que o agente técnico próprio que a gente possa mandar para um determinado evento tem que ser um camarada muito mais técnico, não tenha dúvida nenhuma. Você, obrigado, comandante. Obrigado, agradeço e muito obrigado pelas perguntas. A gente encerra o depoimento do Coronel Zanelli e pede aos deputados, membros da CPI, que amanhã nós temos 3 depoimentos importantes. O doutor Heitor Marco Pinheiro, secretário de Assistência Social, Trabalho e Emprego do Estado do Pará, o delegado Marco Antônio Lemos, delegado de Polícia, e o professor Francisco Chaves Pereira Júnior, ex-vereador do município de Barcarena. Tá? Eu encerro esta CPI e convoco na hora regimental, amanhã às 13 horas. Foi encerrado, os 3 filhos do dia 24. Porra, agora...